Em uma outra parte da cidade, num ponto de resgate, alguém falava que as temperaturas pareciam estar normalizando. Com as mãos abertas, essa pessoa se perguntava se era o fim do apocalipse. Quando, de repente, o Chalfa aparece um pouco sem graça e chamando pela capitã. Ele avisa que tem uma multidão de sobreviventes se aproximando do ponto de resgate e a capitã dá uma olhada. Com o cabelinho curto e carregando 3 armas gigantes, ela observou o que estava vindo. Não eram sobreviventes e sim zumbis que já tinham sido transformados em demônios da seca. Assim que a capitã notou isso, a pupila dela contraiu. Os demônios começaram a correr na direção e ela avisou para evacuar todos os civis daquele lugar. Porém, a multidão de zumbis parecia infinita, e Xiao Feng só implorava para a capitã não morrer enquanto defendia ela na linha de frente. Ela falou para ele calar a boca e avançar logo para o ponto de resgate. Enquanto isso, Su Shen dizia que agora ela experienciaria o poder do Berserker. Porém, a Dawn falou que já tinha experimentado esse tal poder do Berserker muitas vezes e perguntou quantas vezes que eles já tinham feito. O Su Shen avisou ela que as ondas extremas de calor iam dar uma amenizada por enquanto e ele queria dar uma saída para resolver algo, por isso precisava deixar ela com memórias inesquecíveis. Timidamente e hesitante, a Dawn perguntou se não poderia ir junto com ele. O Su Shen pareceu não dar resposta para ela, e só falou que as pessoas ao redor dele primeiro precisam atingir 2 condições. Elas precisam ser valiosas e obedecer absolutamente qualquer ordem. E ela respondeu que só entendeu, mais uma aventura do Berserker se inicia. Com isso a noite caiu, e o Su Shen falava que a Dawn tinha se submetido completamente a ele. Ele sabia que tinha que voltar logo antes que os grandes tsunamis começassem. Na vida passada, o excesso de pessoas que estavam se movendo em direção ao ponto de resgate fez com que se criassem grandes hordas de zumbis que acabaram destruindo aquele local. Muitos civis e soldados morreram naquela concentração. Além disso, isso fez com que armas do Minecraft caíssem na mão de várias pessoas. De repente, 3 caras aparecem na frente dele e mandam ele parar o carro ou ele vai sofrer as consequências. De dentro, o Su Shen parecia inabalado, se perguntando se aquele cara era louco para pedir um carro para parar assim. Com isso, ele só pisou no acelerador. Os caras tomaram um susto e começaram a correr. Porém, o Su Shen só acelerou e deu uma batidinha bem de leve nos garotos, mandando eles voando. Muito simpático, nosso protagonista colocou os 3 para dormir bem tranquilamente no asfalto. O Su Shen sabia que seria igual ao passado. O calor excessivo e a onda de zumbis fez com que o subsolo do metrô entrasse em colapso. Como muita gente correu para a parte mais funda para conseguir fugir do calor, dezenas de milhares morreram naquele lugar. Observando o fundo do metrô, existiam vários olhos vermelhos encarando ele. Isso porque o som do carro estava atraindo todo mundo. Infelizmente, não valia a pena caçar cristais de poder, já que você teria que olhar na cabeça de cada um deles. E tantos ali embaixo demoraria tempo demais. Ele decidiu então me dar uma olhada na situação do colégio. Enquanto se lembrava que não tinha vindo nesse lugar desde a graduação dele na Universidade de Engenharia. A noite tinha caído de novo quando Su Shen guardou o carro dele no espaço dimensional. Ele entrou num prédio dando de cara com 2 criaturas transformadas. Elas estavam amarradas por correntes no pescoço. E do fundo, num sofá, 3 caras pareciam tranquilos. E o chefe dizia que para o Su Shen entrar no território deles, teria que abandonar aquela mochila nas costas. O Su Shen foi tirando uma coxa de frango do fundo da mochila, perguntando se aqueles caras poderiam ajudar ele e oferecendo parte da comida. Eles ficaram desacreditados com que alguém tinha coxa de frango num tempo desse. O chefe na hora falou que com certeza ia ajudar ele, era só jogar essas coxas de frango. Porém, o Su Shen sorriu e jogou a coxa de frango, só que bem no meio dos 2 demônios da seca. A fome falou mais alto e os 3 caras tentaram se jogar para competir pela coxa. Só que ela estava amarrada por uma linha. E os 3 tomaram um susto quando o Su Shen começou a puxar. Ele pediu desculpas, dizendo que os 3 não mereciam comer algo tão bom assim. Eles pegaram as armas dele para acabar com o Su Shen, porém o Su Shen pegou a do Minecraft para resolver tudo, e 3 sons de disparo recuaram naquela sala.
Com certeza era uma arma sonífera muito boa, porque os 3 garotos foram por um sono eterno, enquanto Sushin não se lembrava desse tanto de idiota sobrevivendo na vida passada. Talvez as dicas que ele esteja passando para outras pessoas tenham afetado o mundo mais do que ele pensa. Ele se dirige até a porta do laboratório de répteis e cobras. Agarrando o cadeado na porta, ele facilmente o destrói, falando que, pelo visto, não tem muita gente vindo nesse lugar. Como a maioria das criaturas ali já havia morrido, o cheiro de morte preenchia o lugar. De repente, o Sushin parou e disse que achou a futura cobra que seria líder de um exército. A cobra rei dourada. Vendo que ela tinha devorado várias outras, ele descobriu como ela sobreviveu. Na vida passada, essa foi uma das primeiras criaturas a passar pela mudança atávica, que significa regredir para uma forma ancestral. Ele sabe que em uma semana, as enchentes vão começar e vai ser quando esse monstro vai se transformar. Se ele não conseguir vencer aquilo, vai dar muito trabalho. Vendo que ela não para de encarar ele, o Shen pensa que ela pelo visto já desenvolveu um pouco de consciência. De repente, ele escuta um som e percebe que tem alguém ali. Logo atrás da porta, uns caras armados se preparam para entrar. Eles gritam falando que sabem que o Shen tá lá dentro, e ordenam que ele saia dali agora. O protagonista calmamente sai, dizendo que tá em um momento crítico, então não pode ser atrapalhado. Porém, de repente ele nota alguma coisa. Uma garota de cabelo cinza se aproxima e os caras parecem reconhecê-la. Antes que eles reajam, ela já pula na direção deles, passando uma chave de pescoço em um e uma chave de coxa no outro. Antes do outro cara reagir, ela caiu ao lado dele e também já subiu nas costas. Um movimento rápido da mão e mais um foi passado. Porém, alguém aponta uma nefe para a cabeça dela, falando que os movimentos não foram ruins. Ela reage rápido dando uma cotovelada na mão da pessoa. E ergue as 2 pernas para prender o Sushin. Porém, quando ela tenta fazer força para quebrar a cabeça, ele não se move. E o danado nem reage, né rapaz? Tá ali fungando. 1 minuto depois, ele novamente aponta a Nerf e pergunta quem é ela. Que agora presa pelas cordas que, assim, era para imobilizar, não precisava fazer toda essa gracinha. Mas tudo bem, né? Tá presa. Ela se apresenta como Baikan do time de operações especiais e avisa o Sushin que é melhor deixar ela ir. Ele ignora o que ela falou e pergunta se ela conhece o Xiao Feng, também das forças especiais. Ela fica surpresa que ele conhece o cara. E o Sushin diz que uma vez já salvou a vida desse moleque. Já com uma deliciosa carne sendo preparada, o Sushin diz que entendeu tudo. Parece que um grupo de fugitivos assumiu o controle da escola e estão usando várias pessoas como refém. A Candy fala que tudo aconteceu muito rápido quando Xiao Feng estava resgatando alguns prisioneiros. Tranquilamente comendo a carne dele, o Sushin diz que se esse é o caso não é culpa dela. Ela diz que agora com esses poderes, aquelas pessoas não são nada a se temer. Porém, tá querendo saber quando vai ser libertada dessa gracinha toda. Estranhamente, o Sushin diz que só vai soltar se ela prender ele com a perna de novo. Rapaz, esse garoto não para. Ela diz que concorda em fazer isso se ele der um pedaço de carne. Um tempo depois, a corda foi cortada. O que aconteceu, eu não tenho ideia. Mas o Sushin entregou uma arma para ela, falando que tem muita coisa para resolver, então não pode ajudar por enquanto. E diz para ela sair logo dali e parar de encher o saco. Porém, a Candy fala que vai atacar a base dos caras. Sem os recursos que eles roubaram, não tem como os sobreviventes terem o que comer. Ela então insiste, dizendo que talvez essa seja a última vez que eles vão se ver. Ouvindo que ela falou que os caras têm vários suprimentos, o Sushi fala para ela esperar. Vai na bolsa dele e puxa uma WM, dizendo que o Xiao Feng é um irmão, então ele vai dar uma ajudinha. Enquanto isso, no bloco administrativo da escola, em uma sala tem vários caras armados e um outro com 2 garotas no colo, e pergunta como as coisas estão indo. Um dos capangas fala que tá todo mundo esperando do lado de fora, dessa vez eles vão conseguir acabar com todos os estudantes. O chefe diz que isso é muito bom de ouvir e avisa que é para deixar aqueles que desobedecem na linha de frente para que morram logo.
Do nada a porta é chutada, todo mundo toma um susto e o Sushin aparece pedindo desculpas por interromper a reunião. Um dos capangas pergunta como ele chegou até ali se tem mais de 20 guardas nesse prédio. O Sushin diz que vai responder tranquilamente como ele entrou. Ele aponta o dedo para os caras e diz Bang. A cabeça do cara explode. Na hora todo mundo da sala torna um susto, se perguntando como é possível alguém matar outra pessoa só apontando o dedo. O Sushin continua apontando para todo mundo e avisa que quem se mexer ali vai morrer. O chefe com raiva fala para ele calar a boca. Porém, de algum outro lugar, uma pessoa com uma sniper diz que o alvo foi eliminado. É a Baikan de cima de um prédio com a AWM. Só que ela tá insegura, já que o Sushin tá sozinho lá e tem muita gente perigosa naquele lugar. Para ela, esse plano dele ir sozinho é muito arriscado. Porém, no momento que o Sushin entregou a arma, foi exatamente essas ordens que ele deu. Ela se pergunta como teve coragem de confiar em algo tão idiota. De repente, quando ela vai mirar, as cortinas foram fechadas. Ela grita pro Sushin perguntando o que está acontecendo e por que as cortinas foram fechadas. E ouve que o pessoal da sala parece ter descoberto que era uma sniper fazendo o trabalho. Ela sai correndo agora que tem certeza que a localização dela foi descoberta. Ela desce as escadas pedindo para que o Sushin esteja bem, correndo desesperada enquanto escuta no fone que estão mandando matar ele. A coitada tá quase enlouquecendo. Ela dá-lhe uma ombrada na porta e chega dizendo que veio se vingar. Porém, os capangas estão todos no chão e o sujeito segurando o chefe pelo pescoço. E avisa que ali não tem suprimento algum. Ele mexe no inventário dele enquanto o chefe fala que é bom ele não o matar, senão ele vai ser caçado pelo resto do grupo. O Sushin dá uma sessão de quiropraxia fazendo uma estrela no pescoço do cara, dizendo pro cara não se preocupar que todo mundo vai se juntar a ele. A Baikan pergunta se ele realmente fez tudo aquilo sozinho. O Sushin fala que ele vem se exercitando bastante e diz que tanto faz, já que ali não tem mais nenhum suprimento. Ela fica confusa e se pergunta se alguma outra pessoa chegou ali antes deles e roubou tudo. Obviamente não tem nenhum suprimento naquela sala porque o Sushin já guardou todos no espaço dele, que pensa que só vai compartilhar com os outros se tiver certeza de como eles vão agir. Ele então fala que tá na hora deles irem pro dormitório das garotas e ela pergunta por que especificamente o delas. O Sushin diz que pegou essa informação do chefe. Porém, naquela mesma sala, entre um dos corpos pendurados tinha uma garota, que tinha acabado de se transformar. Um careca de Bevor aparece dizendo que a maldita estava causando problema, e se pergunta se ela ainda tá viva. Ele se aproxima daquela garota presa e diz que é uma pena se ela tiver morrido. Com isso, eles soltam ela no chão. O cara fala que a irmã Gia vem fingindo estar presa por vários dias, e pergunta se ela já encontrou o que procurava. Ela diz que tá muito abalada porque quase morreu e precisa de um pouco de conforto do presa de aço. O cara fala que se esse é o caso, ele vai ajudar. E faz um carinho nas costas dela com um chicote. Ele pergunta como ela tá se sentindo, o que diz que agora tá bem melhor. Ele fala que, pelo visto, ela deve ter visto tudo, e pergunta quem foi que levou os suprimentos dele. Ela avisa que o cara era o demônio e ele diz que vai fazer ele pagar. A Ji então diz que o nome do cara era Sushin. Já no dormitório das garotas, o Sushin encontra o Xiao Feng e pergunta o que ele tá fazendo ali. A Baikang acha suspeito e agarrou ela pelas costas. Era o presa de aço perguntando aonde estava o tal do Sushin. O protagonista estava indo embora já que ele iria deixar para o exército lidar com a evacuação, já que a coisa mais importante ia matar a cobra do Rei Dourado assim que ela passar pela mutação, até porque ela tinha a habilidade de manipular água, o que seria muito bom para ele. De repente, o Sushin escutou alguém chamando pelo nome dele e pedindo socorro. Ele reconheceu como sendo a voz da Funkin e perguntou o que ela estava fazendo, porém encontrou ela pendurada por uma corda, e questionou se ela tinha achado o pai tão rápido. O cara ao fundo se apresentou como presa de aço da Federação de Evolução, e falou para o Sushin que pensou que ele era uma pessoa mais poderosa para ter tido coragem de roubar os suprimentos. O Sushin perguntou se o cara realmente era da Federação de Evolução. Uma presa de aço responde que sim e fala que até preparou um presente pro garoto.
Ele bate num container que dentro tá cheio de demônio da seca e pergunta pro Sushin se ele já tá pronto pra morrer. O Xiaofen e a Baika escutam um som alto. Ela percebe que é na direção que o Sushin foi e então fala pro Xiaofen ficar olhando ali. Porém, ele diz que também não vai ficar, ele quer ir junto. Lá na frente o Sujin tá calmo, e o Presa de Aço fala que aquela garota era a universidade dele. Por que ele não aproveita a chance para bancar o herói e salvar a princesa? É só se ajoelhar que ele deixa a garota aí. Mas o Sujin fica pensativo, falando que salvar ela não é impossível. A Funkin fica animada e fala que ele é incrível e pede para que ele se ajoelhe então. Mas ele então diz que eles estão com um pequeno probleminha. Ela pergunta que droga de problema é esse que vai fazer com que ela não seja salva. E começa a gritar falando que ele disse que ia salvar então não pode voltar para trás com a palavra e tem que ser um homem de verdade. O Sujei explica que ele não é o homem que merece salvar ela. E diz para ela chamar os caras que sempre ficavam lambendo a bota dela para vir salvar ela aqui. A Funkin grita com ele, falando que pelo visto ele tá querendo se vingar só porque ela falou que ele era uma pessoa inferior. E diz para ele que ela não vai pedir desculpas e nem implorar para ser salva. E fala que ele é um inútil patético e que ela não precisa dele. O Sushin sorri e fala para ela se lembrar do que tá falando. Assim que a Funkin olha para baixo, um monte de zumbi da seca tá cercando ela. Sendo consumida, ela começa a gritar falando pro Sushin que tava errado e pedir socorro. Mas agora já se foi. O Presa de Aço diz que ele é um maluco da cabeça e nem mesmo quis ajudar a princesa. Porém, tá tudo bem, já que já vai se juntar com ela. Ele aplica um pau na cara e fala que esse é um novo item que eles criaram. Com isso você consegue controlar aqueles demônios. O Sushin fala que aquilo não passa de cinzas dos esqueletos daqueles monstros. Nem o trouxa do Presa de Aço sabia disso e fala que realmente é um treco nojento, porém ordena na hora que todos ataquem o Sushin. Ele se prepara, puxa uma lâmina numa mão, uma lâmina na outra. Segundo o seguinte, um monte de corte roxo é desenhado nos bichos e o Sushin passa. Ele cai no chão e o negócio tá resolvido. O Fan fala que pelo visto ele quer brincar antes de morrer, porém toma um susto assim que vê que o Shen já tá logo na frente dele. De fundo, o Abaika e o Xiao Feng observavam tudo. Eles ficaram assustados ao ver que o Shen estava completamente cercado. E de cima do caminhão, o cara ficou gritando para os monstros atacarem o Shen, se perguntando por que eles estavam parados. O Shen disse para ele parar de gritar porque era inútil. O cara perguntou o que ele queria dizer com isso e ele explicou que já tinha acabado com todos. O Presa de Aço tomou um susto dizendo que aquilo era impossível. O Sushin em um movimento entrou no portal e apareceu nas costas do cara dizendo que nunca roubou nada dessa tal Federação de Evolução. Colocou as mãos na cabeça e perguntou quem mandou ele vir matá-lo. Porém, na mesma hora disse que mudou de ideia e ia acabar com isso. O cara perguntou o que ele ia fazer, só que o Sushin sorriu. Assim que ele agonizou, o pescoço desconectou. E rapaz do céu, virou Mortal Kombat o negócio. Vendo tudo aquilo, o Rabai Kang sabia que era impossível alguém treinar e ficar tão forte assim. O Sushin era algum tipo de monstro. Enquanto o protagonista pensava que ele precisava de um assistente para lidar com essas coisas. Até porque ele não quer que muita gente saiba quais são os poderes dele. Enquanto isso, no hotel que tudo começou, a Duan estava praticando as técnicas dela como DJ, enquanto cantava uma música falando que era pro Sushin não abandonar ela nesse lugar. Ela acordou dizendo que pelo visto sonhou com ele de novo essa noite. Ela se lembra que ele falou que não aceita pessoas inúteis ao lado dele. E ficou animada dizendo que jamais seria um atraso para ele. Ela pegou uma Nerf dizendo que queria ser a mão direita dele, e abriu uma porta de onde tinha escutado um som vindo. Não tinha nada na sala e ela achou aquilo estranho, quando de repente sentiu alguma coisa e a pupila dela contraiu. Um demônio da seca estava logo nas costas. Ela se inclinou para trás perguntando quando aquele monstro apareceu, porém esbarrou na mesa e estava bloqueada. Nessa hora ela se lembrou que estava com a arma e foi puxar. Porém esbarrou na cadeira. A Nerf caiu da mão e rolou pela mesa. Na hora o demônio da seca veio para dar uma mordida. Ela fechou o olho sabendo que agora estava acabada.
Porém, estranhamente, o bicho pareceu morder a cadeira. Ela foi saindo pro lado se perguntando o que aquele monstro estava fazendo. Percebendo que ele parecia estar cheirando, ela imaginou que ele não conseguia ver. O problema é que ela estava perto demais e se fizesse um som seria atacada. Ela tentou pegar a Nerf que tinha deixado cair na mesa. Era a única chance que ela tinha de acabar com aquilo. Porém, ela bateu a cabeça e o monstro pareceu notar algo. Na hora ele veio para dar uma mordida. E ela mais uma vez se lembrou que o Sushin avisou que não manteria ela ao lado só por ser bonita. Que na cabeça de cada monstro havia um cristal e que ele não gostava de ninguém inútil. Com isso ela disse para si mesma que não era inútil e pisou com um salto bem no olho do monstro. A ponta ficou fincada. E ela tentou resistir para o monstro não se aproximar. Porém, assim que o pé saiu, o bicho agarrou ela pelo tornozelo. A Duan ficou com raiva e pisou com o outro no outro olho. Com isso, o monstro perdeu um pouco de equilíbrio e caiu no chão. Ela pegou o machado do lado, falando que não era inútil. Ela ia arrancar o cristal da cabeça daquele monstro e mostrar para o Sushin que ela é forte. Enquanto isso, no dormitório feminino, a Bai Kang e o Xiao Feng começaram a evacuar todo mundo seguindo a dica do Sushin. E a tal cobra do Rei Dourado tinha iniciado sua mutação. Frente a frente a ela, o Sushin estava só esperando a mudança começar. Ele sabia que o que faltava era água, então ele trouxe um balde. Assim que ele colocou no chão, a cobra começou a ir e ele percebeu que ela tinha inteligência. No momento que ela entrou em contato, a transformação se iniciou. Ela começou a chacoalhar e o balde a ficar inchado. De repente, explodiu na frente dele. A criatura tinha ficado gigante e agora estava frente a frente com ele. O Sushin percebeu que ela ficou muito mais forte só com aquilo de água. Teria sido extremamente perigoso se ele deixasse chegar às enchentes. Ele sacou a lâmina e avisou que se ela se submetesse, ele ia considerar transformar ela em um pet. Só que de repente ela voou na direção da janela. O Sushin percebeu que a criatura estava mais inteligente do que ele imaginou, e pulou pro lado de fora onde o bicho parecia querer fugir. Vendo essa situação, ele sabia que não tinha opção, então pulou com a espada na mão e tentou cravar na cabeça, porém a lâmina quebrou. As escamas eram bem mais resistentes do que ele pensava, e a cobra veio para dar-lhe uma mordida. Só que ele calmamente pula na direção dela, falando que se uma lâmina funciona, é só lhe usar os punhos. Com isso, deu um soco que tacou a cabeça dela no chão. Ela se aproveitou que ele estava distraído para tentar enrolar o corpo dele. Imobilizado, ele disse que ela era bem traiçoeira. E ela se preparou para finalizar ele, fazendo Sushin perceber que tudo até agora fazia parte do plano dela. Ela então veio para acabar com ele. Em uma outra parte, um cara do exército fala para a capitã se ela não consegue esquecer do Sushin porque só tá olhando na direção que ele foi. Ela responde pro cara calar a boca. Porém, ele avisa que se o cara for sozinho, ele vai morrer. Mas a Baikan diz que é impossível. Ela tem certeza que o Sushin é muito mais forte do que parece. É quase como se ele fosse um monstro indomável nesse apocalipse. Uma mão vem e para o golpe da cobra. E o Sushin pergunta se ela realmente achou que ia vencer ele com aquilo. E diz que sabe muito bem da capacidade regenerativa das cobras. Só que o que ele vai fazer é diferente. E então ele puxa ela pela cabeça, joga ela pro lado e divide o corpo em dois. Com isso ele acha o cristal que estava tanto procurando. Ao ver o cristal ele tem certeza pela cor que aquele é o do Light. De dentro dela, ele arrancou o cristal e disse que estava curioso sobre qual habilidade receberia. A maré que estava começando a subir começou a invadir a cidade. As pessoas não tinham para onde fugir, e somente os prédios extremamente altos ficaram acima d'água. Porém, o Sushin que tinha acabado de absorver o núcleo da cobra d'água estava tranquilamente mergulhando. Escamas apareceram no corpo dele embaixo d'água e ele também sentiu que estava mais forte ali. E o estranho é que mesmo sem usar a boca ou o nariz para respirar, ele não estava sufocando. Era como se a pele tivesse capturando o oxigênio e ele percebe que foi uma habilidade muito boa. Ele sabia que não era bem a manipulação da água que ele esperava, porém aquilo já seria muito benéfico.
Como a água tinha vindo da região do hotel, atualmente ele não conseguiria ir contra ela e voltar para lá. Olhando as cinzas no horizonte, ele sabia que os vulcões tinham entrado no pico da erupção. Assim que o céu estivesse limpo, a Terra ia entrar no período glacial. No ritmo que as coisas estão aqui, ninguém sobrevive sem ter as habilidades evoluídas. Mas ele também se lembra muito bem das inúmeras facções que surgiram quando as enchentes começaram. O terreno do norte foi dominado pela cobra que ele matou e também pela mulher cadáver. A parte sul foi dominada pelo clã canibal e a parte leste foi dominada pelo rei rato e o exército dele. E na parte oeste tinha sido dominada pela Galkian e o pessoal do Hotel Verde. Vida passada ele quase morreu para cada um desses grupos, porém nessa ele já acabou com o Galkian e também já acabou com a Cobra Rei. O objetivo então é juntar mais núcleos para acabar com quem sobrou. O problema é que o clã Devorador tem uma população muito grande, e a Rainha dos Cadáveres se esconde tão bem que é praticamente impossível encontrar ela agora. Ele se lembra que na universidade foi onde se iniciou a praga dos ratos, então o rei deles deve estar por lá. Vendo que ele está cercado por zumbis na rabo, ele percebe que relaxou demais. Em cima de uma antena ali perto, dois caras estão tentando escalar, se perguntando como que essas ondas chegaram tão rápido. Até que o careca olha para trás e avisa que tem alguém vindo nadando na direção deles. O amigo fala que é impossível, porém ele nota. Realmente tem um cara que não estava se afogando e nem sendo puxado. Porém, sabendo do quão estável aquele poste que eles estão os caras decidem que se esse cara vem, eles vão dar um chute e mandar ele de volta para a água. Só que o careca avisa para tomar cuidado porque tem um monte de coisa seguindo ele. É aí que eles veem a legião de zumbis seguindo o Sushin. Eles percebem que ele está vindo na direção deles, então gritam que eles são da Federação de Evolução e falam para ele não se aproximar. E escutar isso deixa o nosso protagonista interessado. Na hora ele pula da água na direção deles e dá-lhe uma bicuda no careca afundando ele para a água. O coitado vai cair, mas o amigo consegue agarrar o braço. Ele manda o gordo agarrar o pilar que disse que não consegue alcançar. O amigo diz que ele não precisa se preocupar, ele não vai deixar ele cair. Porém, esse careca é o vilão mais gentil fina que fala que não tem problema, é melhor soltar porque senão os dois vão morrer. Enquanto o Sushin tá ali de cima falando para eles contarem tudo que sabe da Federação da Evolução. O cara manda ele se ferrar e diz que nunca vai falar nada sobre isso. Vendo os zumbis, o Sushin diz que se esse é o caso, eles não podem culpar ele. Na hora, um deles agarra o pé do gordinho que é puxado para baixo. O Sushin fala que ele deu a chance, então a culpa não é dele. Porém, o amigo se joga falando que vai salvar ele. Lá embaixo os zumbis começam a atacar e o cara tem certeza que vai morrer. Até que o Sushin passa do lado e mata o primeiro. Manda uma sequência de cortes na água e acaba com os zumbis. Os dois ficam se perguntando se o moleque realmente é humano. Um tempo depois lá em cima eles dizem que devem uma, então vão falar o que ele quiser. E explica que eles foram mandados até ali para investigar ele mesmo, o Sushin. Atualmente eles estão localizados na Universidade de Ciência e Tecnologia e são comandados por um cara chamado Liu. Sabendo que essa tal universidade é onde começou o negócio dos ratos, o Sushin pergunta se eles estão fazendo algum tipo de pesquisa envolvendo roedores. O cara diz que infelizmente ninguém deixa eles se aproximarem dos laboratórios. E agora o Sushin está motivado a ir lá para resolver isso antes que o desastre dos ratos aconteça. Enquanto isso, no hotel, a Duan já tinha sobrevivido e recebido o núcleo de um dos zumbis. Como sempre, ela é desenhada com muita atenção e carinho. Mas estava achando estranho que até os andares de cima já estavam inundados. Até que algo chamou a atenção dela, e um bicho dos mares começou a enrolar para matar ela, com certeza um bicho cruel e maldoso. Ele veio em direção a ela, abriu uma boca cheia de dente e atacou. Ela conseguiu agarrar por pouco, porém a mão dela foi enrolada. Com isso ela estava imobilizada e um monte dessas criaturas estavam vindo na direção dela. Ela percebeu que não teve tempo para usar a habilidade que ela tinha recebido, e se lembrou que o Sushin falou que não dava para saber qual habilidade você recebe só pela aparência da criatura. A médica saudável perguntou então como que ela descobriria se não dava para saber.
O Sushin explicou que a única opção era se concentrar nas mudanças que ela sentia no corpo e tentar controlar esse poder. Com isso, ela sorriu, falando que conseguia entender. Olhando as criaturas, ela parecia estar vendo um pequeno cérebro em cada uma, e com o olho vermelho gritou para que elas parassem. Os monstros pareciam ter ficado com medo e se afastaram dela, que estava arrasada porque tinha ficado toda grudenta. Porém, ela pegou o machado e disse que agora iria cortá-los igual tofu. Com isso, ela passou-lhe a machadada mesmo e rasgou todo mundo. Enquanto ela falava que tinha que tomar um banho, alguém apareceu nas costas e perguntou se podia se juntar. Ela se virou com raiva, mas era o Sushin vestindo roupa de oxigênio. Ela percebeu que era ele e se jogou no garoto comemorando a volta do menino. Aí que ela notou como o garoto tava e se afastou e lhe pediu desculpas. Um tempo depois, foram tomar um banho para se limpar, né? Muita luta. Ele perguntou se ela realmente tinha recebido uma habilidade e ela parecia gostar que ele falava isso, já que agora ela não era mais inútil. Nosso protagonista questionou qual era o efeito e ela disse que era algum tipo de controle sobre células e mentes. O Sushin na hora queria saber se era algo possível de usar em comida e ela disse que iria praticar primeiro. Ele queria saber que negócio é esse de praticar, porém a mente dele foi tomada e agora ele via ela numa vestimenta de combate com extremo nível de proteção. Porém aí ele ativou o poder dele para desfazer o domínio mental dela. E falou que ia fazer com que ela praticasse bastante essa habilidade. Um disparo e duas criaturas morrem. Era o Sushin falando para Duan que ela tem que controlar a mente dela e ter uma mira calma. Com isso ele já se retirou, falando que daria meio-dia para ela se acostumar com a habilidade e perguntou se ela era da Universidade Médica. Ela disse que sim e ele falou que então ela iria junto na próxima missão. Tá na hora dela mostrar um pouco de utilidade. Galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou não esqueça de se inscrever e deixar o like. E comenta se quiser a parte 3.